E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Zcast. Eu sou o Abimael Oliveira, bora para mais um react aqui no canal. Vamos continuar com nossos confrontos lendários absurdos feito pela Sociedade Z. Já reagimos a duas lutas, fora outras informações de Baki. O anime é Baki, o campeão. Hoje vamos reagir a mais um confronto lendário, que é Baki versus Piccolo ou Piccolo versus Baki, na ordem certa. Esse confronto eu quero muito saber o que vai acontecer, porque Piccolo é o cara que veio lá da era dos dinossauros, né? Aquele absurdo que ele é congelado num sal de gelo. Eu não lembro a explicação que foi me dada, mas aí ele é descongelado e ele vai pra essas lutas absurdas e tem um confronto direto com o Baki. Eu quero ver essa luta porque o Baki é o segundo cara mais forte do verso de Baki. Ele só perde pro pai dele e o Jiro. Eu quero ver esse confronto, deve ser insano. Então eu vou aproveitar e pedir pra você que é novo se inscrever, né? Deixar o likezão que ajuda demais o canal e o sininho de notificação tudo. Já temos vários reacts aqui no canal e vamos lá dar uma olhada nessa luta, velho. Deve ser absurda. Piccolo versus Baki. Você comenta aí o que você achou dessa luta. E aí, concorda com o que vai acontecer aqui? Bom, bora lá. Piccolo versus Baki, confronto lendário da Sociedade Z e Play. Piccolo é um predador de dinossauros que sobreviveu ao meteoro que extinguiu os maiores predadores que habitaram no nosso planeta, os próprios dinossauros, conservado numa formação rochosa de salina. Depois de centenas e centenas de milhões de anos, ele acordou na era atual. O choque mundial foi enorme. O predador de dinossauros, o pai da humanidade, estava andando entre nós. Com 2,45 metros e pesando mais de 200 quilos e crescendo a cada dia mais e mais. 2,45? Piccolo abalou a era atual. Para se alimentar, ele não comia comida humana, ele predava, mas Piccolo não caçava qualquer humano ou qualquer animal. Se há milhões de anos atrás ele predava dinossauros, ele exigia predar um oponente tão digno quanto os próprios dinossauros. E após longos períodos de jejum, Piccolo aguardava oponentes na arena subterrânea, um lugar que ele sabia e sentia que encontraria oponentes dignos. E se lá o resultado fosse a morte, e se o morto fosse devorado, aqueles que constantemente frequentavam aquele ambiente não fariam qualquer represálias. Lá Retsukayo foi derrotado e perdeu sua perna, Katsumi Orochi foi derrotado e perdeu seu braço, Jack Rama foi derrotado e perdeu parte do seu rosto. Assim Baki, o campeão da arena, se interessava em lutar com o predador de dinossauros, cara, ele e abalava seu mundo. Cara. Porém, quando ele vai até a arena, Piccolo apenas o observava, não tinha qualquer ataque ou ferocidade. Então como Baki começaria? Ele não sabia, ele se sentia desconfortável, ele pegava, se sentava e refletia. Como e quando eu vou iniciar? Muito tempo se passava, Baki se levantava e o encarava em tom de provocação e dava um tapinha na cara de Piccolo. O predador se irava e investia. Baki era arrastado para o outro lado e segurava o rosto de Piccolo, em tom de carinho, em tom de agradecimento. Finalmente havíamos começado. Só que dessa vez não era um combate por comida, era um combate por orgulho. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas quando você leva um tapinha no rosto, isso irrita bastante. E com o Piccolo não foi diferente. Rapidamente, Baki o jogava no chão, com poucos golpes. Na arena vazia, chegava Hanayama, Hetsu e Tokugawa. Eles observavam o predador no solo e Baki em pé. Com muita frieza, Baki sacava suas bandagens, as enrolava, sacava suas roupas e atacava Piccolo, o predador de dinossauros. Ele perdia a consciência e Baki o pisoteava sem parar o seu rosto. Piccolo se apavorava e fugia, porém Baki não dava tempo e o estrangulava. Piccolo se irava e entendia que Baki o golpeava para matar. Ele corria com Baki nas costas, pela arquibancada ele subia e até o ponto mais alto e se jogava a mais de 30 metros. Baki percebia a situação e notava tudo. Ele sabia que a pancada iria doer demais, mas ainda assim ele não queria soltar. Ele queria sentir a dor. Eles colidiam na arena, mas se levantavam. Hetsu e Hanayama diziam que apenas Piccolo deveria ter sobrevivido àquela queda. Como Baki, um garoto tão leve e pequeno, estava em pé. Porém, galera, Baki havia tomado dano. A pressão do impacto havia esmagado seus órgãos internos. Quando ele iria cuspir sangue, ele engolia o sangue para evitar uma hemorragia. Ele se sentia carregando uma rocha gigantesca nas suas costas. Piccolo percebia que Baki estava com dor e ele chegava pertinho e não atacava. Ele não queria um oponente fraco. Baki questionava o porquê dele não querer atacar. Piccolo se ajoelhava como se fosse uma oração e tentava pôr a mão em Baki em tom de cuidado, como se ele fosse algo frágil.
Bak ficava puto e golpeava sua mão. Sangue jorrava, ele gritava: "Não ore por mim!" Bak esperava ele se levantar. Piccolo preparava um soco, porém, galera, quando ele chega pertinho, ele apenas o tocava. E de soquinho em soquinho, ele apenas encostava. Bak se irava e Piccolo dançava. Era como se Bak não fosse perigoso. Era como se ele fosse frágil. Então Piccolo golpeava de uma forma que não fosse feri-lo, de uma forma bem cuidadosa. Do nada, Bak virava as costas e saía andando. Ele subia as escadas e chegava até o pico mais alto e se jogava de cabeça na arena. Ele caía, a poeira erguia e Bak se sentava, o tom mudava, Bak se levantava, Piccolo começava a ficar confuso. Ele estava acostumado a lidar com presas que, quando feridas, se fingiam de mortos, se escondiam ou corriam, mas Bak, mesmo ferido, optava por tomar dano e se preparava para o combate. Piccolo compreendia que Bak não era uma presa, e sim um predador. Ele entendia que Bak queria devorá-lo. Bak jogava 3 golpes no queixo, Piccolo caía. Rapidamente ele se levantava, porém o queixo é o lugar ideal para nocautear, pois chacoalhava o cérebro. Os efeitos de 3 golpes limpos nessa região apareciam e Piccolo caía novamente. A vida inteira ele jamais havia experimentado tal sensação. Ele sempre tomou todo tipo de golpes em cheio e nunca foi afetado, como 3 golpes que resvalou apenas o seu queixo o tombava. Bak havia golpeado no ponto certo e do jeito certo. Não era força por força, era um movimento muito utilizado no boxe, movimentos para lidar com queixos fortes, para mexer o cérebro. Piccolo se assustava, técnicas de combate, artes marciais, tudo isso era novidade, algo que não tinha no período dos dinossauros, e na sua frente ele percebia que tinha algo além. Bak relaxava o seu corpo e dava um tapa em Piccolo. Sua palma marcava a pele de seu oponente, que rolava no chão de dor, e assim Bak jogava vários golpes, como se fosse um chicote. Piccolo se agachava muito puto, desesperado. Bak parava na sua frente e começava a fazer uma série de katanas das artes marciais chinesas, estilo tigre, estilo falcão, estilo louva-a-Deus, estilo punho do macaco fogo e estilo garra de urso. Bak imitava animais que Piccolo havia predado. Ele parava e pensava e fazia um kata que imitava um Triceratops, o dinossauro que mais dava trabalho para um T-Rex enfrentar. Um homem pequeno aparentava pesar como uma rocha, ele se sentia como uma árvore gigantesca, aparentava ter chifres como rochas preparadas para o ataque e para a defesa. O corpo de Bak ia além da ilusão. Tokugawa perguntava como um homem de 1,70 fazia isso. Harayama dizia que mesmo que se ele tivesse 1,80 ou até 2 metros, não dava para imitar um dinossauro de quase 12 mil quilos. Como isso era possível? Heikisu dizia que era o poder da imaginação. Ele conta sobre a sua derrota para Bak no passado. Ele dizia que no pós-luta, ele foi até o lugar onde Bak se preparou para enfrentá-lo. Havia sangue espalhado por todo o estacionamento, como se fosse uma cena de um filme de terror. Bak havia enfrentado ele mentalmente várias vezes. Bak elevava o shadowboxing a outro patamar, uma técnica de treinamento de outras artes marciais elevada a outro patamar. Bak saltava e copiava um pterodáctilo, se movia e copiava um T-Rex. Piccolo se chocava. Ali na sua frente surgia a fusão de 3 dinossauros, uma besta incomparável, algo que fazia Piccolo recuar, pois ele nunca tinha visto aquilo. Aquele monstro o atacava sem parar e jogava Piccolo de um lado para o outro. Piccolo pisava na parede e saltava com uma potência para medir força com dinossauros que pesavam toneladas. Porém, Bak olhava e decidia tomar o golpe. Porém, do nada, Piccolo voava para trás. E o que tinha acontecido, galera? Bak havia feito um movimento, tirando Piccolo do seu caminho, usando o peso do mesmo contra ele. Porém, a sensação para um predador de dinossauros foi como se ele tivesse tirado uma mosca de perto. Ele se sentia como uma mosca. Das arquibancadas, Piccolo não entendia nada. Heikisu começava a contar sobre Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali, contra Sonny Liston, uma luta pelo cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, onde Liston golpeava e Muhammad Ali apenas afagava os golpes. O ombro de Liston era extremamente danificado. As pessoas comuns achavam que Ali tinha tanta força a ponto de parar o golpe e danificar o ombro de seu oponente. Porém, a verdade, galera, é que quem merecia elogios era a potência de Liston, com um leve redirecionamento
movimento, deslocava seu próprio ombro. Foi essa técnica que Bak usou. A cena voltava e o campeão urinava em 8 cantos da arena. Ali era seu território. Ele era o campeão, não de Piccolo. Piccolo não era o campeão de lá, ele era. Piccolo saltava irado e parava na frente de seu oponente. Bak caminhava e dizia: chega de truques, vamos lutar como humanos comuns, sem técnicas. Piccolo golpeava com uma força colossal. E o Piccolo Bak entende o que ele aceitava fala, tomar isso que o eu não... dano, mesmo tendo técnicas e velocidade para se esquivar. Ele queria sentir um golpe direto, um golpe que matava dinossauros. Bak era esmagado contra o solo e sem ter tempo ele era pisoteado. Bak se defendia e rapidamente se levantava, porém era jogado por mais de 30 metros de altura. Meu Bak Deus! pensava: que força incrível. Mas falando em força, como seria Oliver Biscuit versus Piccolo? Eu queria ver essa cena, com toda certeza. Se eles se enfrentassem, eles não fugiriam, eles bateriam de frente um com o outro, sem usar técnicas. Ele olhava pro lado e via Hanayama e pensava: esse cara também mediria forças com ele de frente a frente. Se Oliver e Hanayama foram derrotados por Bak no seu próprio jogo, por que Bak não fazia o mesmo com Piccolo? Ele decidia entrar no jogo de Piccolo. De repente, Yujiro Hama vinha na sua cabeça. Ele pensava: e se a criatura mais forte do mundo lutasse contra Piccolo? Bak caía no chão e começava a se esquivar de todos os golpes, enquanto ele pensava em Yujiro e dizia: eu treinei para enfrentar o maior de todos. Logo Piccolo ficava cada vez mais simples, ele parecia mais fácil de se esquivar, nada acertava Bak, pois ele era polido, ele tinha técnica e maestria marcial. Já Piccolo era brutalidade, zero polimento. Hetsu pensava: que polimento marcial absurdo. Ele pensava: Orochidopo, o tão aclamado deus das artes marciais, ou Gouki Chibukawa, um grande figurão do mundo das artes marciais, ou até meu mestre, Kaku Kaio, o soberano do Kenpo chinês. Será que esses três conseguiriam fazer esses movimentos? Bak brincava e Piccolo se apavorava. Ele não conseguia tocá-lo. Bak golpeava as partes íntimas do predador de dinossauros. Piccolo gritava e rolava de dor. Afinal, Bak havia golpeado o único órgão exposto, o único órgão protegido por uma fina camada de pele, os testículos. Bak observava e esperava. Piccolo levantava e mudava sua feição. Era ódio puro. Ele começava a se transformar. Sua musculatura aumentava drasticamente. Uma cicatriz antiga por todo o seu tórax e costas surgia. E o que havia acontecido? Aquilo lá, galera, era uma cicatriz da mordida em cheio de um T-Rex e não havia matado o Piccolo. Um T-Rex, pessoal, exercia mais de 6 toneladas na mordida, pressão suficiente para esmagar um carro. Com os dentes afiados, essa pressão seria fatal para qualquer humano comum, porém Piccolo não era comum. A mordida em cheio de um T-Rex não o matava. Ele continuava a se transformar e a verdadeira forma de Piccolo aparecia. Tudo era anormal, aquilo não era um humano. Hetsu contava que aquela forma revivia as batalhas antigas de Piccolo. O corpo dele é muito esquisito, Suas partes fortes ficaram mais fortes ainda. Seu corpo ia para outro patamar. Bak sorria e adorava. Piccolo batia e Bak pensava: não vou me esquivar. Ele defendia e era jogado para longe. Rapidamente Piccolo colava e golpeava. Bak chutava seus braços. Porém o Bak debochava e falava: que cara de espanto é essa, Piccolo? E ele falava como se Piccolo estivesse pensando: golpeei esse baixinho e ele não foi jogado pra longe, né? Bak dizia que a época moderna tinha artes marciais, onde apenas força bruta não era tudo. Ele havia combinado poder, velocidade, estamina e experiência. Bak era um dos ápices das artes marciais modernas. Piccolo golpeava com os 2 punhos, Bak defendia, chutava e o cortava. O jogo técnica virou, e habilidade Piccolo venceriam aquele monstro. A técnica que ele lapidou ao longo de toda a sua vida. As técnicas milenares viviam em seu corpo. A técnica que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Piccolo chorava desesperado e emanava uma aura. Ele lembrava de seu passado, ele enfrentou dentes, garras e chifres por toda a sua trajetória. Porém, 3 auras surgiam, 3 novas experiências recentes. Hetsu era como garras, Katsumi era como dentes e Jack Hama era poderoso como chifres. 3 vítimas que faziam parte da história de Piccolo. Piccolo golpeava e Bak pensava: eu poderia se esquivar, porém eu quero entrar no seu território. Antes de ser acertado, Bak contra-atacava e pensava: ele não se defende ou se esquiva. Piccolo chorava, mas não parava de bater.
porém o contra-ataque de Baki vinha de novo e de novo. Hetsu contava que dois pugilistas, por mais fortes que eles sejam, por mais sinistro que um deles seja, por mais resistente que seja seu pescoço para suportar golpes, todo tipo de castigo, contra-ataques são fatais. Quando nocauteado, até o pescoço de Piccolo, que parecia uma rocha, se nocauteado, ele ficaria indefeso como um bebê. Ele conta sobre George Foreman, que dizia que ele tinha tanta potência que comparava seus golpes a absurdos. Até contava que ele era capaz de derrotar um elefante. Ele era o maior nocauteador de sua época. Porém, um dia ele enfrentou um campeão mais fraco, se chamava Muhammad Ali. Ele golpeava como um fantasma, rápido demais, apenas trabalhava com contragolpes. E George Foreman e inúmeros outros foram uma das suas vítimas. Contra-ataques são mortais. Baki surrava Piccolo. Que referência brava, mano. Pensava Nossa, desesperado. É muito louco isso aí. Os dentes que tentaram me devorar foram quebrados pelos meus punhos. As garras que tentaram me cortar foram espremidas pelas forças das minhas mãos. Cada inimigo, por mais mortal, por mais pesado ou gigante, foi derrotado por mim. Piccolo era soberano, o mais forte ao longo de toda a história. Dinossauros eram jogados e esmagados, porque agora ele era encurralado. Seu poder e tamanho era inútil. Ele fugia de um lado para o outro em velocidades absurdas, porém Baki o seguia com uma facilidade extrema. Mais e mais, sem parar, Piccolo chorava e se desesperava. O orgulho mantido por milhões de anos caía no chão. Baki caminhava e se ajoelhava na sua frente. De repente, ele estendia seus punhos. O combate retornava, mas agora era diferente. O orgulho de Baki se negava a deixar ele usar técnicas marciais. Se Piccolo era o mais forte, ele o venceria no seu próprio território. Porém, quando eles trocavam golpes, o instinto de sobrevivência de Piccolo fez o homem pré-histórico usar uma técnica marcial e arremessava Baki de cabeça no chão. Baki já estava desgastado de golpes anteriores, o resultado foi ele nocauteado no chão. Piccolo chorava e sentava desolado. Ele havia recorrido a uma arte marcial. Ele se sentia culpado por descumprir o compromisso dos punhos tocados. Um compromisso para ver quem que era o mais forte. Na plateia, Tokugawa perguntava para Hetsu e para Hanayama o que vocês acharam da luta, quem venceu. Hetsu dizia que aquela pergunta era boba, pois Piccolo era o único agora capaz de acabar com a vida de Baki, que estava no chão. Então a vitória era dele, isso era óbvio. Tokugawa dizia que compreendia e perguntava a opinião de Hanayama. Ele dizia que pensava totalmente diferente. Técnicas e habilidades foi algo que o mais fraco criou para vencer o mais forte. Você treina, você molda e você esculpe. Suas habilidades vão a outro nível até você conseguir vencer o mais forte. Piccolo nasceu forte e ele foi encurralado. Baki o levou ao desespero. Por isso que para ele, Baki era o vencedor. Hetsu e Hanayama eram dois monstros, duas referências em seus respectivos mundos, e ainda assim eles pensavam diferentes. Baki é levado numa maca, porém quando os primeiros socorros chegavam, Baki não estava mais lá. No ponto mais alto do prédio, Baki ia até Piccolo, que estava totalmente desolado, deprimido, e Baki perguntava se ele poderia visitá-lo de vez em quando. Daquele combate, uma amizade surgia. E essa foi a luta de Baki contra Piccolo, uma luta que ocorreu antes de Baki contra Yujiro. Essa luta serviu como preparatório para o Baki enfrentar o Yujiro, galera. Enfim, meus amigos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Ah, caraca, que vídeo. Mano, que confronto é esse? Lendário, lendário demais. Piccolo versus Baki. Que luta insana. Mano, me diz, velho. Vocês que assistiram o Baki, é absurdamente absurdo dessa maneira, velho. É muito insano, é muito incrível. É uma coisa de maluco, mano. É surreal o que acontece nesse anime. Se for conforme o mangá, já que é retratado o mangá aqui, o confronto lendário feito pela Sociedade Z, no anime talvez tenha um pouquinho de diferença. Mas, cara, isso é muito absurdo, surreal. Uma luta que começa e não acaba nunca, mano. Os caras não querem desistir. Eles não querem dar o braço a torcer, eles vão até o final, até o desgaste máximo. É louco demais, essa luta foi insana. O homem que venceu os dinossauros contra o filho do homem mais forte do mundo, Baki versus Piccolo, Piccolo versus Baki. Que luta louca, mano. O Piccolo ganhou só porque ele usou arte marcial, que era um negócio que não podia usar naquele momento, e ele ficou desolado, deprimido. Nossa. É isso aí, galera. Mais um videozão feito pra vocês, galera. E aí, vocês gostam de Baki? É tudo isso mesmo. Essa loucura que eu acabei de ver mesmo. E cada vez eu fico mais impressionado, porque é tanta loucura. Então é isso. Até um próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau, tchau!